Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje esse vídeo vai ser uma aula do quadro Doutora Letícia Explica, que a gente tem aqui no canal. Faz um tempinho que eu não posto uma aula para vocês, então hoje eu vou postar referente até a um comentário que eu recebi lá no Instagram do meu último vídeo, né, que foi sobre a indicação de livros. Então teve uma mãe que pediu para falar um pouquinho também sobre livros, né, ou indicação de tipos de coisas assim para os pais, para as mães. Então, essa aula aqui, ela vai ser bem direcionada, né, para o pessoal aí que quer mais informações sobre a reabilitação auditiva. E aí, é claro que nós estamos falando tanto de fonoaudiólogos que estão começando aí nessa área, né, estudantes, enfim, tanto de graduação quanto de pós-graduação, mas também pode ser bem benéfica para os pais ou para outros profissionais, psicólogos, médicos, enfim, que estão acompanhando ali essa reabilitação da criança. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente começar a conversar sobre isso, tá bom? Espero que realmente aí seja bem útil para vocês compreenderem um pouquinho mais o que é, né, primeiramente, o que é a reabilitação auditiva e também, claro, compreender um pouco aí algumas questões, alguns pontos que são cruciais para a gente conseguir realmente compreender toda essa evolução, todo esse desenvolvimento que aquela criança precisa. Então, até dei o título dessa aula sobre reabilitação auditiva, por onde começar, né? Porque eu vejo que isso realmente é a grande questão aí de muitos pais, de muitos fonoaudiólogos, né? Muitas vezes aí a gente sabe que essa criança, usuária de aparelho auditivo, ou mesmo com perda auditiva, mas ainda em processo de fazer uso das próteses, fica às vezes um pouquinho perdida, né? Tanto em relação a qual fono procurar, você tem que ser especialista. E aqui eu já falo para vocês, hein, fonoaudiólogos, uma fonoaudióloga que tem especialização em linguagem consegue sim atender crianças que fazem uso de próteses auditivas. Outra coisa, uma criança que tem a perda auditiva, mas que ainda está no processo de adaptação das próteses, também já pode ser atendida na reabilitação. A gente não precisa esperar necessariamente essa criança começar o uso aí das próteses para a gente começar as terapias. E aí eu vou conversar aqui com vocês um pouquinho sobre isso. Bom, então a primeira coisa que a gente sabe aí que acontece, né, quando o fonoaudiólogo recebe, né, o fonoaudiólogo da linguagem, da terapia, recebe um relatório do fonoaudiólogo lá da regulagem, né, das próteses auditivas, do mapeamento do implante coclear, ou mesmo quando os pais recebem, né, um laudo, um relatório pedindo treinamento auditivo. Isso às vezes acontece até com adultos, né, pessoal? Assim, alguns adultos que fazem uso de próteses auditivas, né, no qual os médicos, ou mesmo o fonoaudiólogo lá do mapeamento, da regulagem, orientam você, tipo, ó, você vai começar a usar os aparelhos auditivos, mas é interessante que você faça o treinamento auditivo com a fono, procura a terapia com a fono. E aí vem essa palavra, treinamento auditivo. Meu Deus, o que que é isso? Eu percebo muito pelas colegas que são especialistas em linguagem, né? Então, às vezes estão em clínicas, enfim, atuando na terapia e recebem um relatório pedindo isso, o que que acontece? Não, não atendo. É aparelho auditivo? É implante coclear? Não atendo. Treinamento auditivo? Não atendo. Eu entendo em grande parte, porque realmente nem sempre a gente se sente segura para atender uma área que não é aquela na qual a gente se formou. Então, isso é até uma coisa que eu mesma recomendo, né, para quem me acompanha aí regularmente sabe. Caso a gente esteja se deparando com alguma situação, algum atendimento no qual a gente não tem uma especialidade, no qual a gente não se sente totalmente segura para atuar, é claro que você pode fazer esses dois movimentos. Não aceitar, mas encaminhar para um especialista, mas encaminhar para outro terapeuta que realmente consiga atender, ou também aceitar o caso, deixando claro para a família que você, né, vai se especializar, que você vai atender, mas você vai atrás de informação. Enfim, a gente pode partir aí dessas duas vertentes, desses dois movimentos. Mas aqui, pessoal, eu quero desmistificar um pouquinho o que é essa sombra, essa questão do treinamento auditivo. Então, muitas das coisas que a gente vai trabalhar na terapia, inclusive de linguagem, a gente já está ali, né, fornecendo um pouquinho desse treinamento, a gente já está estimulando algumas habilidades auditivas. É claro que quando nós vamos partir para uma terapia, uma reabilitação auditiva puramente, né, propriamente dita, nós vamos lançar mão de outros tipos de testes, de outros tipos de softwares, né, para terapia, de outros tipos de brincadeira, de outros tipos de estratégias. Então, sim, é diferente. Mas eu também quero deixar claro aqui para vocês que não é porque é diferente, que é outra área, que a gente também deva se limitar tanto assim. Pega a supervisão com uma fono especialista, vai estudar, vai atrás.
E por que que eu digo isso? Eu não quero ser aqui negligente, né, de dizer que, tanto faz se é um especialista em áudio ou uma especialista em linguagem. Não, não tanto faz. Realmente é diferente. O tratamento vai ser mais direcionado se você for atendido por uma fono especialista em áudio. Mas o ponto-chave aqui é que essa criança, que essa família não fique perdida, não fique sem rumo, porque isso acontece muito. Então, a gente, né, enquanto fonos que estamos ali na regulagem, que estamos ali no mapeamento do implante, a gente encaminha essa criança para terapia e depois o que acontece? Ela não consegue essa terapia. E muitas vezes esse aparelho, né, o implante, não vai ter tantos benefícios quanto poderia ter, porque ele não está inserido na fonoterapia. Então, de novo, não quero ser negligente de dizer que não, tanto faz. É diferente, é claro que o ideal, o mundo maravilhoso, seria realmente essa criança estar acompanhando com uma fono especialista em áudio que faça a reabilitação auditiva, que faça a terapia mega direcionada que ele precisa. Mas, pessoal, também a gente precisa compreender aí que o que é mais importante? Que essa criança esteja numa terapia fonoaudiológica, de repente com uma fono que faça supervisão com uma especialista, de repente com uma fono, né, que esteja aí nesse processo de estudar mais um pouco sobre isso, do que ele não fazer, né? Então, acho que o direcionamento, o foco do que eu quero colocar aí para vocês é um pouco mais nessa vertente, um pouco mais nesse caminho, tá bom? Bom, então seguindo aqui, a gente precisa lembrar algumas questões básicas, né? Então, o foco da reabilitação e do treinamento auditivo vão estar em exercícios que estimulam ou desenvolvam as habilidades auditivas necessárias em cada caso. E aí é claro que a gente vai identificar, então, a idade, vai identificar o tipo de perda auditiva, o tipo de aparelho, ou se é implante. Então, tudo isso vai direcionando, logicamente, o nosso planejamento terapêutico em diferentes casos. Então, aqui que entra a questão que eu falei, que realmente uma fono especialista em audiologia vai ter uma visão um pouco melhor desse todo. Mas se você está na terapia de linguagem, se você é uma fono da linguagem, que está recebendo casos do tipo, que está realmente tendo que orientar um pouco mais sobre isso, né? Porque dependendo da onde nós estamos, nem sempre nós conseguimos super escolher os casos que a gente vai atender. Também é outro fator importante aí da gente considerar que se estamos em uma instituição, se estamos realmente no SUS, dependendo de onde a fono está inserida, ela vai precisar aceitar diferentes tipos de pacientes. Então, de novo, fica aqui realmente o objetivo dessa aula, o objetivo de continuar estudando, o objetivo de pedir supervisão, de repente, com alguém que seja especialista. Isso eu vou insistir a aula inteira, porque eu quero que fique bem fixado para vocês. Mas, então, só voltando na base, na teoria do que seria reabilitação auditiva, do que seria um treinamento auditivo, é isso. É a gente estimular, né, ou tentar trazer aí o desenvolvimento de algumas habilidades auditivas que são importantes para o nosso convívio, que são importantes para o desenvolvimento de linguagem, que são importantes para o desenvolvimento da oralidade também. Então, de novo, em cada caso, porque uma criança de 2 aninhos que acabou de fazer o implante coclear, ela vai precisar de um planejamento terapêutico específico para o desenvolvimento de habilidades com o implante que ela ainda não tem. E, consequentemente, ao longo do tempo em reabilitação, a gente também pode investir aí na oralidade. Um adolescente, um adulto que perdeu a audição e passou a fazer uso de próteses auditivas e passou a fazer uso do implante coclear, já vai ser outro raciocínio, porque, logicamente, ele tem uma outra rotina, ele vai ter uma outra demanda. Então, isso é algo muito importante quando a gente pensa na terapia, quando a gente pensa em reabilitação. Considerar, obviamente, o contexto daquela pessoa. Então, também não basta a gente ter, né? São esses dois extremos. Não basta a gente ter somente o laudo, realmente com a audiometria, com o tipo de aparelho, qual que é o benefício do aparelho, sem considerar o que ele precisa na sua rotina. E o oposto também é verdadeiro, porque não basta a gente ter o paciente na nossa frente falando quais são as suas queixas, quais são as suas dificuldades, se a gente não tem conhecimento da audiometria, se a gente não tem conhecimento da audiometria em campo livre com as próteses auditivas, se a gente não tem conhecimento dos testes de percepção de fala com os aparelhos auditivos. Então, a gente precisa dos dois para fazer um bom planejamento terapêutico em relação à reabilitação auditiva, treinamento auditivo. A gente precisa dessas duas informações compostas
E aí, logicamente, com a avaliação que nós vamos fazer para então conseguir fechar e direcionar o planejamento específico para cada uma dessas pessoas. E um ponto importante aqui, pessoal, um adendo, essa aula não tem intenção de falar sobre testes avaliativos antes da terapia, tá bom? Nem laudo, nem testes pós, não. Essa aula é mais geral para a gente compreender a base, para a gente compreender pontos específicos da reabilitação em diferentes idades, focado nas crianças, posso fazer outra em adultos. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, que eu posso fazer uma outra aula dessa específica para os adultos. E também, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu faço uma aula específica dos testes avaliativos que nós temos antes de iniciar a reabilitação auditiva, tá bom? Aqui é mais um panorama geral. Bom, então aí, de novo, o que seria essa reabilitação? Então, esse próprio nome já dá a entender que vão existir esses diferentes casos, como eu acabei de comentar também, dá esses dois exemplos, né, de uma criança de 2 anos e um adulto, né, que perdeu a audição, que está aí no seu momento de trabalho, enfim, são casos bem diferentes. Então, a gente precisa realmente ter essa visão em relação a cada um deles, mas os dois vão seguir os mesmos princípios, né? Então, a gente precisa realmente aí ter bases teóricas relacionadas ao que eu vou colocar aqui, que seria desenvolver uma neuroplasticidade aí, tanto para a criança quanto para os adultos, tá bom, pessoal? Porque a gente também tem que entender que os adultos, eles têm uma neuroplasticidade. É claro que as crianças têm aí o seu ápice, tem o seu pico, né? Tudo aquilo que a gente sabe, que eu já falei aqui no canal também. Mas os adultos, eles também têm uma neuroplasticidade, a gente também tem a capacidade de aprender. Então, o que pode acontecer é que existe uma redução de fibras neurais, uma redução de sinapses acontecendo, e isso vai acontecer de uma maneira mais difícil, de uma maneira mais demorada. Então, acaba realmente aí tendo que direcionar mais exercícios, acaba tendo que realmente ser um pouquinho mais chato. A criança vai pegando tudo muito rápido, muito fácil, né? Então, com o adulto, o trabalho é um pouquinho diferente. Mas tudo isso é para a gente tentar gerar mudanças estruturais e funcionais para facilitar essa aprendizagem. Então, quando a gente pensa na criança, né, quando a gente tem uma perda pré-lingual, a gente vai realmente considerar aí essa questão da plasticidade e de mudanças estruturais. Por quê? Porque a partir do input auditivo, a partir do som chegando ali nas diferentes regiões auditivas, inclusive no córtex auditivo, a gente vai conseguir trazer essas mudanças, né? Então, trazer realmente como se a gente acordasse essas fibras neurais aí da audição para que ela passe a desenvolver cada vez mais aquelas habilidades que a gente precisa. O mesmo também pode acontecer para os adultos que perderam a audição, que é uma perda auditiva pós-lingual. Então, digamos assim, né, que ele teve todo aquele seu desenvolvimento cortical realmente auditivo, em determinado momento ele perde a audição. Então, se a gente não entrar logo com o aparelho auditivo, se a gente não entrar logo com o implante coclear, o que pode acontecer? Essas mudanças estruturais. Então, o nosso organismo, né, o córtex auditivo, vai entendendo que não precisamos mais do som e ele vai se reorganizando para ficar aí mais adaptado e mais funcional para outras habilidades. Então, por isso que o diagnóstico precoce, a reabilitação precoce é tão importante, para que a gente consiga ou desenvolver cada vez mais essas estruturas, essas mudanças estruturais para uma funcionalidade. Então, o córtex auditivo, ele vai ter uma função auditiva para aquela criança com surdez. O córtex auditivo de um adulto que perdeu a audição, se a gente entra logo com o input auditivo, se a gente entra logo aí com a reabilitação auditiva, ele continuará tendo uma função auditiva. Caso isso não aconteça, pode ocorrer uma mudança estrutural para que ele se adeque para outras habilidades que aquela pessoa faz. Visual, motora, né, até mesmo olfativa, gustativa, tudo isso. Então, é importante a gente ter a base teórica de que isso acontece. O fonoaudiólogo precisa compreender todo esse funcionamento fisiológico realmente do nosso organismo, justamente para enxergar o caso como um todo. Então, se eu tenho um caso de um adulto pós-lingual que acabou de fazer a prótese, vamos pensar em estratégia, em exercício, para que a gente consiga causar essas mudanças estruturais no sentido dele manter as habilidades que ele tem.
Se eu tenho um adolescente pré-lingual que nunca usou aparelho, está usando aparelho pela primeira vez para ter sons de alerta, já sei que aconteceram mudanças estruturais ali, que por causa da neuroplasticidade da adolescência vai ser difícil eu conseguir causar o mesmo impacto que eu causaria numa criança de 2 anos. Então, as estratégias que eu trago, as opções que eu trago para essa pessoa, para essa criança, já vão ser diferentes. Então, você entende que com essa base teórica do que acontece fisiologicamente, a gente consegue visualizar diferentes casos, o que está acontecendo ali nas regiões auditivas. E aí, claro, que toda terapia, que toda reabilitação auditiva precisa e tem a base de ressignificar cada som que ela escuta. Então, para o caso das crianças que nunca ouviram e passam a ouvir com as próteses auditivas, a gente precisa realmente mostrar para ela o significado dos sons. Então, ela não escutava nada, de repente ela escuta tudo. Meu Deus! Por isso que muitas crianças têm dificuldade de fazer uso dos aparelhos auditivos, às vezes até recusam, né? Muitas crianças, às vezes, apresentam realmente o cansaço auditivo. Porque, pensa, é mais ou menos, eu tento fazer essa analogia às vezes com os meus pacientes, né? É mais ou menos quando, sei lá, a gente está dormindo no escuro gostoso, alguém acende a luz e coloca uma música muito alta, você leva aquele susto, né? Então, isso pode realmente acontecer com as crianças, né? Elas terem esse susto, né? Então, elas não ouviam nada, de repente ouvem tudo. Então, a terapia, a reabilitação com a fono é muito importante para dar significado para cada um desses sons. E no caso dos adultos que perderam, ressignificar, porque, logicamente, o som com as próteses auditivas não é a mesma coisa do que com a nossa orelha natural. Então, vão ter alguns sons que serão diferentes. Isso para os adultos é muito difícil, até para lidar no sentido emocional, né? Então, por exemplo, eles colocam muito, tipo, nossa, mudou a voz da minha mãe, mudou a voz da minha esposa, aquela música que eu adorava já não é a mesma. E, infelizmente, isso acontece, né? Escutar com aparelho auditivo, escutar com implante coclear é muito diferente do que quando a gente tinha aí a nossa audição normal. Mas o bom das pessoas que tinham audição e perderam é realmente que elas já desenvolveram, né, todas essas questões corticais, todas essas habilidades auditivas, elas já tinham. Então, o que a gente faz? A partir do input auditivo das próteses, a gente ressignifica o que ela já conhece. Então, a gente acaba tendo aí que lidar bastante com estratégias, com opções de atividades que envolvem um pouco de memória auditiva, né? Alguns autores aí mais atuais colocam que a memória auditiva não deve ser considerada uma habilidade auditiva, porque ela também tem a ver com o cognitivo. Então, quero deixar isso claro aqui, tá bom? A gente falar que memória é uma habilidade já um pouquinho ultrapassado, a gente precisa considerar essa questão cognitiva também, tá bom? Mas existem estratégias que lançam mão realmente da memória auditiva, uma habilidade tanto auditiva quanto cognitiva, na reabilitação de adultos, para que a gente possa ir ressignificando esse som para eles, tá bom? E aí, com isso, então, nesses dois cenários, tanto de crianças quanto adultos, a gente tem aí ou o desenvolvimento ou a preservação de habilidades auditivas. Isso é muito importante, pessoal. Então, a gente vê aí que realmente, o quanto antes, no caso dos adultos, a gente conseguir entrar com as próteses, né, com a reabilitação, é bem interessante para ele preservar o que ele já tem. Tudo bem que a percepção, o entendimento vai ser um pouco diferente, como nós dissemos, mas se a gente preservar as habilidades ao longo do tempo, ele vai também se adaptando. Então, é algo aí, realmente, a mágica aí da reabilitação auditiva é bem por aí. Bom, então vamos lá. Quais seriam as principais indicações para você procurar terapia de fono, para você começar aí a reabilitação auditiva, tanto você adulto quanto você pai, né, que tem uma criança aí que você está desconfiado da audição. E de novo, eu vou colocar aqui, tá até escrito aqui, surdez. E no caso da surdez, você já pode procurar a terapia de fono e você, fono, já pode aceitar um paciente que só tem o diagnóstico por enquanto, tá bom? Ele não precisa necessariamente já estar fazendo uso das próteses auditivas. Aí, quando eu falo isso, algumas pessoas ficam, nossa, mas o que eu vou fazer com ele na terapia, né? Se ele não está ouvindo, como é que ele vai aproveitar a terapia? Gente, volta nos vídeos aqui do canal, inclusive, sobre linguagem verbal e não verbal, tá? Nesses vídeos eu falo bastante para vocês em relação a esse desenvolvimento até de linguagem. Então, a gente vai trabalhar linguagem,
você vai trabalhar com essa criança a interação com o outro, você vai trabalhar com essa criança uma certa troca de turnos através das brincadeiras, não através do som. Então você já vai preparando, né, como se você já estivesse semeando realmente aquele campo para quando o som entrar, ela acorda, ela desperta. E aí ela já tem uma base de linguagem para aproveitar ainda mais a reabilitação que você já está fazendo, né? Então isso realmente é muito interessante. E outra coisa que a gente não pode jamais, né, desprezar ou diminuir é que durante a terapia da fono, durante a reabilitação auditiva, a gente atende a criança, a gente intervém na criança. Mas nós estamos atendendo e nós estamos também intervindo na família como um todo. Então, as suas orientações, mesmo antes da prótese auditiva, sobre a prótese auditiva, vai ser essencial para quando essa criança colocar. É claro que daí você precisa realmente ali estipular com a família, ter uma ideia de quando ela vai colocar a prótese, né? Ter uma ideia de quando ela vai fazer a cirurgia de implante. Então, as equipes precisam estar bem alinhadas caso sejam equipes diferentes, né? Uma equipe da fono da reabilitação e uma equipe lá da cirurgia, do centro auditivo, que é responsável aí pelas próteses. Então, precisa estar bem alinhado, mas dá sim para já começar e já fazer em casos que ainda não fazem uso da prótese, mas que irão, tá? Então, isso também é um assunto aí realmente bem interessante, dá até outra aula, né? A gente conversar de como seria a reabilitação auditiva de uma criança que ainda não faz uso de aparelho, mas que tem a surdez. Fica a dica, se vocês quiserem, os comentários estão aí para isso. Então, a indicação, logicamente, seria, nesses casos que eu acabei de falar, das crianças que usam aparelho ou implante coclear. E aí, pessoal, independente da idade, né? Eu foquei aqui nas crianças, mas, assim, em adultos também já é interessante aí a gente procurar a terapia da fono. Isso eu vejo que é algo que a gente ainda está tentando quebrar realmente conforme a gente divulga mais a fonoaudiologia. Eu acho que as redes sociais somam muito nisso, né? Outros colegas que estão aí também aí com as suas redes ajudam demais a gente divulgar, principalmente isso. Terapia de fono não é só para criança, tá? Muitos adultos também precisam. E aqui no caso estamos falando da surdez. Aqui no canal também já tem um vídeo onde eu falo de outras áreas da fono que os adultos se beneficiam, mas na área da surdez, os adultos também precisam de terapia de fono. Então, isso é uma coisa que também não dá para ser negligenciada. É claro que tem alguns que ficam super bem, que já se desenvolvem super bem, mas, de novo, cada caso é um caso. E não custa nada você tentar, porque às vezes você acha que realmente está super bem, porque você dá conta das suas demandas, né? Você dá conta da sua rotina. Mas às vezes, quando você senta para fazer um treinamento auditivo, ou quando você dá ali 3 meses de terapia com a fono, você fala, poxa vida, parece que a demanda ficou um pouco mais leve, parece que ficou um pouco mais fácil, né? Então também tem isso. A gente se acostuma muito, nós nos adaptamos muito, inclusive com as nossas dificuldades. Então, às vezes, esse adulto que usa aparelho, né, perdeu a audição, usa aparelho, tá bem, beleza, vamos lá. Ele vai dando conta dessas demandas, às vezes nem percebe que alguma dificuldade ou realmente alguma coisa poderia ser algo que dá para ser trabalhado, que dá para ser melhorado. Então, não custa nada passar com uma avaliação, né, de uma reabilitadora para você identificar se tem algum ponto, alguma coisa que dá para ser melhorado. E aí, logicamente, que também a gente precisa falar, quando a gente fala de reabilitação auditiva, dos transtornos de processamento auditivo. Vocês sabem, eu sempre deixo claro aqui que isso não é um foco de estudo meu, tá bom? Então, por mais que eu seja audiologista, tenho minha formação nisso, processamento auditivo é igual ao toneuro, gente, é outro universo, é outra coisa, a gente precisa realmente ter muito conhecimento para conseguir sentar e dar uma aula sobre isso. Então, está aqui a nível de conhecimento para vocês saberem que quem tem esses transtornos de processamento também precisam de terapia de fono, de reabilitação. E no caso, esse transtorno do processamento, ele pode estar associado à surdez, que obviamente, se o som não chega em todos os locais auditivos, vai ter uma dificuldade de compreensão, vai ter uma dificuldade de processamento aí, justamente pela dificuldade com as habilidades auditivas. Mas não necessariamente, existem muitos casos de audição normal, onde a gente consegue diagnosticar o transtorno de processamento. Isso acaba sendo muito comum na idade de alfabetização. Então, a partir de 8 anos, né, 10, 12 anos, nessa fase, que as crianças escutam, tá tudo bem, mas parece que não entende, parece que vai mal na escola, tem queixas lá escolares. Então, tudo isso realmente aí são sinais para talvez procurar a fono, tanto para diagnosticar, né, uma eventual aí transtorno do processamento,
mas também para indicar uma reabilitação. E os adultos, né, o que eu reparo hoje em dia, de novo, né, como estamos divulgando cada vez mais a fonoaudiologia, com redes sociais, artigos científicos, livros, eu vejo que muitos adultos estão notando que eles possivelmente podem ter isso, né? Então é normal, às vezes, o adulto passar um tempo, de novo, a gente dá conta muitas vezes das nossas demandas, né? A gente se acostuma, a gente acha que é normal, que é natural, é o meu jeito, a gente vai se virando como dá. Mas no fundo, em algum momento essa dificuldade pega mais, ou a gente vai atrás aí de uma avaliação, de um tratamento, e a gente identifica que desde sempre talvez teria sido importante a gente ter procurado aí essa reabilitação. Então, isso também é um ponto aí, um sinal de alerta. Bom, então aí estou falando habilidades auditivas, habilidades, mas o que que é isso, né? Então, os fonoaudiólogos, né, talvez aí alguns profissionais já tenham uma ideia do que são, mas como eu sei que pais assistem esse vídeo, então eu quero deixar aqui literalmente colocado para vocês, tá? Então, a gente vai ver aqui, conhecer um pouquinho de quais são essas habilidades, até porque elas serão trabalhadas na terapia de fono. E, de novo, também para adultos, tá bom? Adultos que já têm essas habilidades, já tiveram essas habilidades desenvolvidas, uma vez que eles estão com as próteses, a gente também tem que focar no trabalho delas em estratégias, tá? Que consigam priorizar aí realmente cada uma delas. Então, seria a detecção, que nada mais é do que você perceber que tem um som no ambiente, por exemplo, estou aqui falando com vocês, mas se alguém ligar o rádio lá fora, eu vou perceber alguma coisa, né? Então, é realmente perceber que tem som, tá? A localização, que é você identificar da onde veio o som. Então, se alguém ligar o som ali fora, eu vou, opa, tá vindo de lá. Isso é a localização. Ou então, se alguém conversar, abrir a porta e conversar comigo, opa, alguém tá falando aqui. Isso é a localização. A discriminação, que envolve você saber que som que está acontecendo, né? Então, você discriminar, tipo, poxa, ali é a voz de alguém conversando comigo, aqui é uma música, ou um cachorro latindo. Então, a discriminação é você meramente perceber, não digo ainda conhecer, mas você perceber que o som é diferente. Existe um som, eu sei de onde veio, e ele é diferente, tá? Ainda não falamos aí sobre você identificar qual é, porque isso entra no reconhecimento. Então, eu reconheço que é uma voz de alguém que eu conheço conversando comigo. Eu reconheço que é um cachorro. Eu reconheço que é uma música. E a compreensão é você aí literalmente entender o que está acontecendo. Então, eu percebo que tem um som no ambiente, eu sei que ele veio dessa direção, eu sei que é a voz de alguma pessoa e eu entendo o que ela falou para mim. Quando a gente tem isso, a gente tem aí realmente todas as habilidades auditivas funcionando, tá? Então, a gente vê que tudo isso acontece muito rápido, né, aí para os ouvintes e tudo. Então, é justamente isso que a gente tenta criar na reabilitação auditiva com a criança, ou mesmo com o adulto que ouvia, mas a gente precisa recriar isso, né, com aí a amplificação dos dispositivos. E aí tem algo muito importante que, de novo, né, eu sempre falo em aula, em supervisão, em vídeo, toda vez que eu tenho a chance de falar sobre isso, eu falo, até estudei isso realmente no meu mestrado, que é em relação ao processamento auditivo e audição binaural. A audição binaural é basicamente você ouvir com as duas orelhas, tá bom? E isso faz muita diferença a nível de audição central, a nível de córtex auditivo. Porque, de novo, se eu tiver esse cenário que eu falei para vocês acontecendo ao mesmo tempo, alguém abre a porta e conversa comigo, um cachorro late, uma música liga. São duas informações, tá? Então, para eu conseguir diferenciar qual eu vou prestar atenção, o que está acontecendo, meu Deus, o que eu faço? Eu preciso de habilidades auditivas que eu elenquei aqui: interação e integração binaural e o processamento temporal. Então, aí a gente já começa a entrar e já começa a compreender o quanto essas habilidades auditivas centrais também estão relacionadas com o cognitivo. O cognitivo nada mais é do que a nossa inteligência, né? O nosso poder de escolha, enfim, a gente precisa aí realmente também do cognitivo para compreender melhor o que está acontecendo no nosso ambiente. Por isso que eu falei para vocês, dá para começar a terapia de fono em uma criança que só tem o diagnóstico da surdez e ainda não tem o aparelho auditivo. Você criando essas habilidades de linguagem, você estimulando o cognitivo, quando o som entrar, talvez ela esteja mais preparada aí para realmente trabalhar tudo isso, ou pelo menos um pouco mais apta, né, a perceber todas essas diferenças.
Pessoal, tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês está sendo um pouco mais rápido, como eu falei, uma aula geral, né? A intenção é direcionar um pouquinho melhor para vocês sobre esse tema, mas é claro que cada um desses pontos já daria uma outra aula, né? Então, falar só sobre detecção, falar só sobre audição binaural, enfim, o canal está aqui para isso, tá bom? Então, esse quadro do Doutora Letícia Explica é para isso, é para que a gente consiga realmente cada vez mais ir sanando as dúvidas de vocês, trazer conhecimento sobre isso, tá bom? O que vocês precisarem, que vocês acham que precisa rever um pouco mais, pode me perguntar, a gente prepara aí outros materiais para isso, tá bom? Bom, então aqui vamos conversar agora sobre cada uma das idades, né? Então, isso eu vejo que é uma dúvida muito comum, tanto dos profissionais recém-formados que estão na pós, ou, como eu falei, esses profissionais que estão em centros onde eles precisam aceitar todas as demandas que chegam, e mesmo para os pais, para as famílias. O que que eu faço? Como que eu vou estimular a audição de um bebê, né? Então, como que eu posso criar estratégias de detecção auditiva para um adolescente, né? Que não tem muita paciência para estar ali. Então, a ideia de falar separado em idades é um pouquinho sobre isso. Vamos começar com os bebês de 0 a 3 anos. De novo, sempre considerar o período de maturação auditiva, assim como do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, a gente precisa entender se essa criança tem outras comorbidades, uma prematuridade, uma doença, né, citomegalovírus, toxoplasmose, se a causa da audição, inclusive, foi por alguma questão dessa, se tem uma paralisia cerebral, se tem, de repente, aí no caso, né, mais perto dos 3 anos, se tem alguma suspeita de autismo. Então, a gente precisa compreender realmente essa criança como um todo e não pensar somente a nível de surdez, somente a nível de prótese, compreender como um todo esse desenvolvimento, essas questões aí de linguagem, o ambiente no qual ela está inserida. Então, qual é o foco da reabilitação auditiva nesse período? Primeira coisa, fazer o diagnóstico audiológico de forma precoce, para começar o uso das próteses também o quanto antes. Mas como será a terapia? Como será que a gente pode estimular em casa? Pessoal, nessa idade, eu acabei de falar, né? Eu mesma, em outros momentos, já falei para vocês. A gente tem que estimular a troca, a gente tem que estimular a linguagem, tá? Então, é claro que a audição tem que ser uma preocupação, tem que ser investigada, tem que começar o uso da prótese logo, mas a gente tem que estabelecer essa troca com a criança, ela tem que entender que existe uma interação, ela precisa entender as expressões faciais né, de felicidade ou de bronquinhas, ela precisa entender que ela fazer alguma coisa tem consequência no ambiente, ela precisa entender que ela também precisa respeitar o ambiente, respeitar as consequências de outras pessoas. E uma vez que ela está com as próteses auditivas, a gente continua com isso. Então, um erro comum que eu vejo, né, tanto de alguns profissionais quanto da própria família, mas aí eu entendo, sem julgamentos, tá, gente? Nunca, sem julgamentos. Mas é um erro comum que acontece é esperar colocar o aparelho para começar a fazer tudo isso que eu falei. Ah, quando ela colocar o aparelho, aí a gente estimula a interação. Quando ela colocar o aparelho, aí a gente estimula a troca, a compreensão das habilidades. Quando ela colocar o aparelho, aí a gente vai ler, aí a gente vai brincar. Não, já faça isso antes, porque a gente precisa fazer todas essas coisas para o desenvolvimento global da criança. É claro que depois que ela colocar o aparelho auditivo, o que, que vai acontecer? O som e o que ela está recebendo vai ter uma função maior, vai ter uma função mais significativa. Então, você sentar com um livrinho com ela para ler uma história, com o aparelho, vai ter mais função. Ela fala assim: poxa vida, essa imagem tem a ver com o som. Nossa, olha só, sei lá, um cachorro. Eu vejo um cachorro, eu escuto a palavra cachorro e eu escuto o exemplo do au, 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 au enquanto está brincando, eu escuto uma musiquinha. Então, quando a gente tem o input auditivo, quando a gente abre, né, essa via de entrada, a gente só tem aí realmente uma função a mais para integrar todas as outras funções que essa criança já tem, né? No caso, né, que pode ter a visual, a motora, né, a questão do tato, do acolhimento, de repente estar no colo, vendo um livrinho, você pode sim contar a história para sua criança surda sem o aparelho. Ela vai estar recebendo tantos estímulos ricos, né, visuais, de táteis, de carinho, de interação, de meu Deus, o cachorrinho vai te pegar, pegou. Quando ela passar a ouvir, quando a gente abrir esse input auditivo, vai receber ainda mais.
ela vai enxergar ainda mais função naquilo que ela já fazia. Então, é isso que eu falo dela estar mais preparada para receber esse som. Porque quando o som vier, ela já vai compreender muito mais do que está acontecendo ali, entende? Então, ela já vai ter uma base de, putz, eu já tinha visto esse livro. Nossa, toda vez que eu vi esse livro, que eu vi o cachorro, a minha mãe ficava fazendo assim, na minha frente, e pegava assim no meu braço. Agora ela associou au, 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 au. Olha só, então tem a ver. Então, o ritmo que ela mexe a mão é o ritmo que ela faz au, au, au. E tudo isso na cabecinha da criança vai se formando, vai se complementando. Gente, isso é muito rico. Então, de verdade, não deixem, não esperem para estimular uma criança, mesmo que essa criança tenha uma surdez, corram atrás do aparelho, não percam tempo. Essa fase aqui, se ela tiver uma perda auditiva, essa fase aqui é a ideal, é a mais indicada para colocar um aparelho, tá? Então, isso não serve como tipo, depois a gente vê então. Se eu posso estimular outras coisas, depois eu procuro então. Não, já procuro. Mas não deixe de fazer, tá? Então, isso é uma frase que eu ouvi uma vez, deve ter um Instagram de alguém que eu sigo, eu não lembro o autor, tá bom? Mas era algo do tipo assim: não deixe o que você não pode fazer impedir o que você pode fazer, tá? Então, poxa, eu realmente não vou conseguir ainda com essa criança que não usa prótese estimular a habilidade auditiva, mas eu posso estimular a linguagem, tá? Então façam. Porque quando a via auditiva vier, quando o input auditivo entrar, poxa, eu vou estar estimulando os dois e ela já está um pouquinho mais preparada para receber isso, certo? Bom, então aqui já, né, focando realmente aí numa criança que está com as próteses auditivas, vamos pensar o que ela mais precisa para fazer sentido, para dar função para os sons, para que tenha significado, uso contínuo e experiência auditiva. Então, o que a gente precisa? Já está isso aqui, né? Que ela use cada vez mais. Quanto mais tempo ela fizer uso do aparelho, quanto mais tempo ela fizer uso do implante, mais experiência ela vai ter. Então, por exemplo, hoje, né, estou gravando aqui num domingo. Então, aqui no prédio, na rua, tá mais silencioso. É uma experiência auditiva, inclusive, muito boa. Queria que fosse mais vezes assim, esse silêncio para descansar. Mas é uma experiência auditiva, porque amanhã, segunda-feira, 10 horas da manhã, é outra experiência auditiva, porque aqui tem uma empresa que vem vários caminhões que fica aquele fazendo aquele monte de barulho. Tem né, o pessoal aqui que trabalha conversando, né, um com o outro. Às vezes tem reforma, às vezes, enfim, tem outras pessoas passando no corredor, tem gente cortando grama lá embaixo, no condomínio. É outra experiência auditiva, tá? Então, o aparelho auditivo, a prótese auditiva, ele não deve ser colocado só, agora eu vou ler, vou colocar o aparelho. Agora ela vai assistir televisão, vamos colocar o aparelho. Não, o aparelho tem que estar sempre lá. Até porque isso é uma experiência auditiva. Você vê o quão rico isso é, inclusive para a linguagem. Você entender todo o contexto. Hoje é domingo, está silêncio, estou descansando. Amanhã é segunda-feira, vou para a escola, vou trabalhar, tem mais barulho, tem mais movimento. Isso também é linguagem, né? Então, trazendo esse uso contínuo, trazendo mais experiências auditivas, essa criança também vai adquirindo linguagem, né? Também vai entendendo mais sobre o ambiente. Por exemplo, algo que eu falo, né, para os meus pacientes é: por que não deixar essa criança de aparelho enquanto ela dorme? Né? Deixa ela dormir de aparelho, desde que não seja o aparelho auditivo causando microfonia, né? Se ela deitar e ficar apitando, logicamente aí você tira. Mas se for o implante que dá para ficar grudado, ou se ela estiver dormindo reta e dá para ficar com os dois aparelhos, por que não? Né? Que experiência auditiva rica é quando você está quase dormindo, quando você está dormindo e você acorda assustado porque tocou o telefone, porque caiu alguma coisa no chão, né? Então, isso é uma experiência auditiva, isso vai te trazer habilidade de linguagem, né? Isso ajuda no desenvolvimento como um todo, tá bom? Então, eu dei exemplos aí que parecem realmente simplistas, mas que são coisas tão pequenas, tão simples da nossa rotina, que enquanto ouvintes a gente não dá valor, a gente não enxerga o quanto que isso é rico e benéfico para o desenvolvimento de uma criança. Então, às vezes a gente acha que para as crianças usuárias de aparelho auditivo, ela tem que estar constantemente no barulho, toda hora ouvindo música, toda hora vendo TV, toda hora alguma coisa. Não, deixa um pouco, deixa o silêncio. Num domingo, que tá todo silêncio, deixa de aparelho, para ela perceber a diferença do domingo e da segunda-feira, né?
Deixa ela com o aparelho à noite para ela perceber, de repente, nossa, tocou o interfone, o delivery chegou, entendeu? Deixa, é muito importante essas experiências. E fazendo isso, a gente traz o foco para detecção, localização, discriminação e reconhecimento, né? Então a gente consegue trabalhar todas essas habilidades, né? Então, a compreensão do que está acontecendo, tanto auditivamente quanto de linguagem, vai vir, na verdade, a frase é essa, né? Então, a compreensão auditiva, ela vem junto com o desenvolvimento de linguagem. Então, como é que eu vou, né? Então, por exemplo, o interfone tocou. Essa criança vai detectar, né? Conforme a gente vai trabalhando com ela, ela pode localizar, reconhecer, poxa, o interfone. Agora, entender o que está acontecendo vai além, é cognitivo, é linguagem de entender, por exemplo, tocou o interfone, a mamãe pegou e desceu, vou comer daqui a pouquinho, entendeu? Tipo assim. Então, as coisas se complementam, se completam, tá? E aí, para os fonoaudiólogos, o treino, ele não deve se limitar somente ali realmente à terapia, mas também em casa e na rotina. Então, isso também é para os pais, mas eu chamei a atenção dos fonos aqui nesse trecho, por quê? Porque a orientação na terapia de fono acerca dessas questões é essencial, porque o que, que acontece demais comigo e com todos os fonos, seja da áudio, seja, né, de linguagem, mas que aceitou um paciente com aparelho, a criança usar o aparelho auditivo só na terapia, ou a criança usar o aparelho auditivo só na escola, só em determinado momento. E aí, pessoal, não adianta. É como a gente realmente perder tempo, né? Então, assim, você precisa, como eu já falei, dessas outras experiências. Então, as estratégias, o planejamento terapêutico lá da fono, na terapia, são ótimas, vão ser super direcionadas para o que ele precisa. Mas não adianta nada ficar treinando naquela situação se você não usa esse treino na sua rotina. Então, a intenção da terapia é dar função, né, para os sons, é dar significado para o som dentro, logicamente, de um ambiente controlado, né, mas dentro de uma questão também de linguagem. Então, eu preciso pegar essa vivência, essa experiência e trazer para o mundo real. Então, se eu tô ali na terapia brincando de comidinha, de cozinha, nham, 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 meu lanchinho, bate na panela, bate não sei o quê, bacana, legal. Eu treinei para quando essa criança eventualmente sentar para cozinhar junto com a mãe, ajudar a mãe e ver o barulho na panela, né? E ver o barulho que faz quando você está fritando alguma coisa e quando você está cozinhando arroz ou quando você está fazendo um purezinho, entendeu? Então, a terapia, ela ajuda a gente, é basicamente realmente um treino, né? Então, a gente faz um treino do que ela vai usar como função na sua rotina. Então, não deixem de orientar isso para a família, e aqui para as famílias aí fica esse entendimento do quanto só levar na fono e só usar o aparelho lá não vai fazer essa criança desenvolver, não vai trazer o que a gente precisa. Bom, e aí a gente já começa a conversar de crianças um pouquinho mais velhas, né? De 4 a 6 anos. Então, quando a gente tem crianças aí, né, que já passaram um pouquinho desse período maior de neuroplasticidade para o desenvolvimento de habilidades auditivas e de linguagem, a primeira coisa é, já fez o diagnóstico? A gente precisa identificar, tá? Então, aí a gente precisa ver se é uma criança que tinha uma audição normal, aconteceu alguma coisa, uma infecção, um trauma, não sei o quê, e perdeu a audição, tá? Então, uma surdez pós-lingual de 4 a 6 anos, ou se é uma criança que nunca escutou e só descobriu a surdez nessa idade, já é outra coisa, porque falei anteriormente, né? Já tem aí anos onde talvez já tenham acontecido algumas mudanças estruturais, alguma reorganização nesse sentido. Pensando aí na reabilitação auditiva mesmo, enquanto fonoaudiólogos, a gente já precisa trazer uma avaliação específica de linguagem e de fala, né? Porque a avaliação de fala vai até justamente trazer para a gente essa compreensão, por exemplo, se é uma criança que perdeu a audição, então aonde na fala essa audição está sendo prejudicada, né? Lógico que isso também vai estar atrelado ao tipo e grau de perda auditiva, né? Se uma perda auditiva profunda, logicamente ela pode com o tempo perder todos os fonemas. Uma perda moderada, né, leve, moderada, severa, talvez ela perca alguns fonemas, algumas trocas, né, omissão, enfim. Então é importante sim estar atento aí para isso, caso seja uma criança, de novo, que perdeu a audição. Se é uma criança que nunca ouviu, provavelmente é uma criança que não fala, né? Ou tem uma fala aí realmente mais anasalada, né? Uma fala realmente onde os fonemas não são tão claros. Então,
talvez ela tenha algum resíduo auditivo, ou talvez ela escute um pouquinho, mas enfim, é muito importante, mesmo que você já saiba, tá bom, o histórico, é uma criança que nunca ouviu, tá começando a avaliação agora. Faz uma avaliação de fala, para você identificar, até para você pontuar depois, né, depois de um tempo em terapia, você pode pontuar lá na frente o que ela adquiriu futuramente, né, isso com o uso do aparelho, e em terapia, o que ela adquiriu desde a avaliação e o que não, né? Até para orientar a família, tipo, ó, isso daqui realmente ela não vai adquirir por conta daquele período que ela ficou sem ouvir, enfim, então isso é bem importante, tá? Então, a gente precisa aí realmente estar atento com isso, tá? Então, realmente aí a gente tem que compreender se a criança está percebendo, né, sem o aparelho auditivo, algum som, se ela tem algum resíduo, né, se uma criança tem uma surdez profunda, enfim. Tudo isso, pessoal, vai direcionar o nosso planejamento terapêutico, tá bom? Então, mesmo que é uma criança que realmente que nunca ouviu, está ouvindo agora, e nossa, não vai desenvolver a fala. Beleza, meu Deus do céu, ok. Mas a gente faz o planejamento terapêutico pensando em como ela pode se comunicar, né? Trazendo uma Libras, trazendo uma comunicação alternativa, então várias opções aí. Então, o diagnóstico, a avaliação, não é para a gente colocar um nome, colocar um rótulo, tá? É para a gente compreender como ajudar aquela criança a se desenvolver. Bom, aí nesse caso, né, eu coloquei aqui nessa fase pensando aí nos 4, 6 anos, mas enfim, vocês veem que desde bebezinho a gente já tem que considerar a linguagem e a audição, tá? Então a gente nunca pode começar uma reabilitação auditiva, né, a terapia, sem fazer um teste de linguagem, de fala, como eu falei, se for o caso, e identificar esse desenvolvimento como um todo, tá? Então a gente consegue identificar aí os tipos dos possíveis atrasos, e até identificar o que nós vamos propor no nosso planejamento. Então, por exemplo, eu já conversei com vocês algumas vezes essa questão da linguagem oral, da Libras, dos tipos de comunicação existentes, ainda vou falar mais sobre isso, mas algo que geralmente a gente sim indica para as crianças que usam aparelho ou implante coclear é a Libras, porque em alguns casos é ela que vai ser a primeira língua, ela que vai ser realmente aí a base de comunicação. Em alguns casos ela vai vir como um apoio para a linguagem oral, mas em aqueles casos que a criança tem alguma dificuldade motora, onde ela não consegue desenvolver o motor fino da Libras, e aqueles casos onde ela não tem o cognitivo muito bem desenvolvido para compreender a Libras, tá? Então, acho que a discussão não pode ser tão simplista a ponto de, oral e Libras porque não deu certo, não. Tem casos aí que os atrasos e as dificuldades estão envolvidas em outras coisas, tá bom? Então, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral e com o cognitivo preservado, né? A gente pode sim fazer um implante, dar essa via auditiva de entrada para ela desenvolver linguagem. E a gente entra com uma comunicação suplementar alternativa. Ou mesmo uma criança que tem a paralisia cerebral, porque o PC tem vários níveis, né, gente? Não é só aquela criança que está na cadeira. Mas às vezes uma criança que tem o PC e anda, tal, se movimenta e tem o motor fino, tudo bem, vamos para Libras. Ou então vamos tentar trazer a fala. Então é muito importante a gente analisar o caso aí mais completo, tá? Então chegou uma criança com aparelho auditivo, tem que ver tudo isso, tá? E isso muitas vezes no relato da família, mas também com os testes, que como eu falei para vocês, se vocês quiserem, eu posso fazer uma outra aula sobre isso, só deixar nos comentários. Aí a gente já fala um pouquinho aí mais perto dos adolescentes, 7 a 12 anos. De novo, também considerar o período de maturação auditiva, né? Assim como o desenvolvimento neuropsicomotor. Não coloquei, né, de 4 a 6 anos, mas também é importante. Então, pessoal, aqui nessa fase, de novo, né? A gente precisa colocar aí esse diagnóstico de forma precoce, tá? A gente precisa entender por que esse diagnóstico não aconteceu, caso realmente aí ele não tenha sido feito ainda. Então, uma criança que nunca ouviu e vai descobrir uma surdez nessa idade, porque não foi identificada antes, o que aconteceu? E mais do que isso, mais importante do que isso, como que ela se desenvolveu até ali? Como que está a linguagem dessa criança? Como que ela se comunica? Né? Se ela até este momento tem uma surdez, né, significativa que não foi identificada, como que ela se comunica? Como que ela chegou até aqui, né? Quais habilidades que ela tem, tá? E se for uma questão aí realmente de que tinha audição e perdeu, é muito do que a gente já falou, tá? Em relação à surdez aí pós-lingual, de continuar estimulando tudo isso. Mas daí, nessa fase, tá? Eu já acho que é interessante aí para o fonoaudiólogo pensar
em estratégias, né, propostas aí do treinamento, que a gente consiga direcionar para algumas ações cotidianas. Então, a gente pode aí direcionar para um treino auditivo não formal, né, mas também um treino mais específico e formal de sons, palavras e frases de forma controlada. Então, assim, isso na verdade não só nessa faixa etária, né, para as crianças também, tanto questões mais controladas quanto essas não controladas da rotina, mas nessa faixa etária, como a gente já está falando de uma criança que está na escola, que está em fase de alfabetização, esse treino formal, ele é muito importante, tá? Então, é literalmente o treino em cabine, ou treino em sites e softwares com o fone de ouvido, ou com o próprio aparelho auditivo, né, ou com o próprio implante. No caso, o implante, geralmente, ele tem alguns cabos que você consegue conectar, tá bom? No notebook ou no computador, para que ele tenha acesso, né, logicamente, a esse som. Ou Bluetooth, enfim. Então, a gente precisa treinar especificamente os fonemas das palavras, sons ambientais, tá? Então, tem que ter esse trabalho aí direcionado, que para o adolescente vai ser um trabalho chato, mas que precisa. E também aí de coisas, de ações cotidianas. Então, brincadeiras, jogos, né, conversa espontânea. A gente precisa aí realmente trazer habilidades estratégias nesse sentido. E aí, nesse caso, a gente já vai trazer o treino auditivo, como eu falei, mais formal, né? Nas habilidades para a gente trabalhar aí percepção de intensidade, de duração, de frequência, interação binaural, compreensão de ordens simples e complexas. Aqui, no caso, a gente pode trazer, né, essa compreensão sem e com ruído, né? Trazer diferentes tipos de ruído, então, o ruído branco mesmo, o ruído, né, de chuva, né, de apito, um ruído de pessoas conversando. É interessante você também modificar os ruídos, tá? Então, uma coisa que eu vejo às vezes, treino no ruído, para compreender a fala no ruído. Aí você coloca só um único tipo de ruído. Não, a gente pode trazer outros tipos de pessoas conversando, de música. Então, uma coisa que eu gosto de trabalhar muito é com música. Então, por exemplo, a gente está lá na terapia, né, de uma criança nessa faixa etária aí, de 7 a 12, às vezes até com adolescente. Você pega e faz um jogo e coloca uma música tocando, porque esse é um ambiente cotidiano muito comum que ele vai encontrar. Uma reunião de amigos, uma reunião familiar, onde geralmente está tocando uma música no fundo, né? Ou tem pessoas conversando aqui no fundo, enfim. Então a gente faz um jogo, aí com a música tocando, né? Enquanto a gente conversa sobre o jogo, vai tentando jogar. Aos poucos, né, durante as sessões, vai aumentando um pouco esse nível, né? Então é legal tentar controlar a decibéis mesmo, isso, né? Aí, claro que vai precisar de uma estrutura, por isso que a fono especialista realmente vai ter mais essas opções, né? Mas dá para fazer para quem está só em consultório, também tem opções aí de como fazer. De novo, é algo que a gente pode conversar também mais para frente. Então, vocês veem que cada faixa etária tem aí os seus direcionamentos, tá? E outra coisa muito importante, não se esqueça, nessa faixa etária, gente, não tentem, nem tentem deixar a tecnologia de lado. Jogo online, celular, TikTok, sabe, Instagram, façam. Então, nossa, eu já fiz bastante terapias onde a gente simulava, vamos gravar um vídeo de TikTok, como que vai ser o roteiro, qual vai ser a música, né? De novo, a gente já coloca a música numa dessa. Ou mostrar para ela, por exemplo, vamos gravar um vídeo da gente falando alguma coisa com uma música no fundo. Aí você mostra para ela. Gente, uma edição de Reels, né, para quem, né, sabe, para quem domina em redes sociais, você falando e você coloca uma música, se a música estiver em 100%, você não se escuta. E você tentar mostrar para a criança, você está se ouvindo? E ela tentar ter essa atenção, percepção, não, vamos abaixar para 50? Será que dá para ouvir sua voz melhor? Vamos abaixar para 0? Será que dá para ouvir sua voz melhor? Gente, isso é muito rico. Você já está trabalhando aí duas coisas de algo que ela gosta, de algo que ela quer fazer, tá? Então, isso realmente é algo que a gente precisa trazer. Bom, e aqui caminhando aí para a gente já finalizar, alguns fatores que nós precisamos considerar para uma terapia melhor direcionada, tá? É realmente identificar outras comorbidades se existem. Então, como eu falei para vocês, se tem alguma síndrome, qual foi realmente a causa ali da surdez, se tem uma questão de autismo, né? Se tem uma paralisia cerebral, enfim, a gente precisa compreender isso, porque com isso a gente consegue compreender como que está o cognitivo dessa criança. Então, esse cognitivo me permite, né, desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento de fala ou de outro tipo de comunicação, até onde, né?
Então, se eu entendo isso, eu consigo, no meu planejamento, trazer outros pontos, tá? Então, aquele exemplo que eu falei para vocês, uma criança PC com cognitivo bom, mas que, né, não tem motor fino, como que eu vou fazer para ela se comunicar? Né, eu vou tentar trazer a fala? Posso tentar, pode vir, mas talvez não venha plenamente. Então, o que que eu trago? Uma CSA, que é Comunicação Suplementar Alternativa, uma criança que tem surdez e, eventualmente, algum um distúrbio motor da fala, entendeu? Então, a gente precisa identificar como um todo para a gente também não ficar dando murro em ponto de, como fala? Murro em ponta de faca, né? Então, às vezes, a gente está insistindo numa oralidade numa criança que, às vezes, tem um PC, tem um autismo severo e a gente nem sabe, sabe? Então, o benefício realmente da terapia, isso é algo que, nossa, eu vou falar nessa aula, mas eu vou falar em outro vídeo, em outros posts. O benefício da reabilitação auditiva, o benefício da terapia fonoaudiológica não é mensurado a partir do desenvolvimento de fala. Ele não deve ser mensurado somente a partir do desenvolvimento de fala, porque nós temos diferentes crianças, nós temos diferentes comorbidades. Então, talvez uma criança em reabilitação, né, que está na terapia auditiva, né, que faz uso de próteses na reabilitação, que tem um PC, a mensuração do benefício dessa criança com o aparelho, implante e na terapia não vai ser o desenvolvimento de fala, vai ser outra coisa, né? A idade da criança, né? Uma criança de 2 aninhos que acabou de colocar, qual é o tempo, né, de uso que ela tem? Então, assim, é injusto essa comparação. A fono e o aparelho só vai ter sido benéfico se essa criança desenvolver a fala. Não é uma comparação justa, por conta de todos esses fatorezinhos que a gente falou aqui, por conta de todos os outros fatorezinhos que eu já falei no canal e em outras redes sociais, certo? Outro ponto super importante, trocas fonológicas na fala. E aqui eu digo tanto para crianças, né, que perderam aí a audição, para a gente identificar qual fonema ela perdeu, se a regulagem vai ser capaz de trazer isso, se no final da terapia a gente trouxe isso, mas também quando você recebe um paciente só com trocas fonológicas, ou uma criança que só apresenta trocas fonológicas, não ignore a pesquisa da avaliação audiológica, tá? Então, se uma criança faz trocas na fala, se ela omite fonemas, tem que ter uma investigação auditiva para entender o que está acontecendo, tá bom? Então, não necessariamente a gente tem aí realmente só um distúrbio fonológico, um distúrbio fonético fonológico, a gente pode ter uma surdez, tá? A surdez tem diferentes graus, diferentes tipos. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, depois vocês vejam lá. Então, precisa ser investigado. Desempenho escolar. Muitas vezes, crianças, a partir dos 4 anos de idade, a gente começa a identificar e suspeitar de alguma alteração auditiva na escola, tá? Então, quando ela vai muito mal na escola, quando tem queixas dos professores, né? Ou mesmo em casa, você vê que ela tem muita dificuldade de se concentrar. Então, muitas vezes a gente já pensa, é preguiçoso, é TDAH, não sei o quê. Pode ser uma questão ou de surdez ou do processamento auditivo isoladamente, onde ela escuta bem, mas tem aí essa dificuldade, tem que investigar. A rotina da criança e da família, eu acho que já ficou bem claro aqui em diversos momentos nessa aula, que se a gente não mapear essa rotina, a gente não ajuda essa família, tá? Porque a nossa orientação, ela tem que ir de encontro com a família que a gente está atendendo, né? Então, a orientação que eu vou passar para uma mãe que fica em casa com essa criança o dia inteiro é uma. A orientação que eu vou passar para uma mãe que trabalha o dia inteiro e essa criança fica com a avó ou com uma cuidadora é outra, tá? Ou mesmo, né, uma mãe que está em casa, mas a criança está 100% do tempo na escola, é outra orientação que eu vou passar para essa mãe. Eu vou fazer essa mãe conversar com a professora. Eu vou conversar com a professora, tá? Então a gente precisa sim mapear isso. E a outra, seja um bom ouvinte. Então, é um pouco irônico, tá? Mas nós, terapeutas, nós precisamos saber ouvir a família, saber ouvir o paciente adulto, porque uma coisa que eu vou conversar para vocês que eu já tive paciente aonde não fazia uso, era muito difícil, fiz todos os tipos de orientação que vocês possam imaginar, com a banana da fala, dei planilha para mapear o tempo de uso, orientei mil coisas que vocês possam imaginar. Não dava certo. Aí é o momento de você chegar para a família e falar: vocês querem fazer o uso do aparelho auditivo? Faz sentido para vocês? E se não fizer? Em determinado momento da vida daquela criança, se ela tinha 2 anos, né, quando colocou o aparelho, implante, e agora ela tem 19, é outro momento da vida, entendeu? Será que ela
quer uma identificação ali com a comunidade surda, quer aprender né, a Libras. Gente, escuta, sabe? Não vamos só colocar a goela abaixo o que a gente sabe, né? O que a gente acha que é o melhor. Escuta aquela família. Você tem que orientar, você tem que se colocar. Olha, a minha abordagem é trazer oralidade. A minha abordagem no planejamento terapêutico é esse daqui, tá? E vai sentindo a família. Se precisar algum momento sentar com eles e falar assim, olha, minha abordagem é essa, eu vejo que ele evoluiu assim, evoluiu assado, mas sem o uso do aparelho não vai dar certo. Isso é importante para vocês? É interessante? Sem julgamentos, porque as famílias também sentem isso, sabe? Se elas se sentirem julgadas, elas não serão sinceras com você. Né? Não, não, mas a gente vai tentar usar, beleza, a gente tenta usar. Vai lá e não usa, né? Porque não teve uma abertura para se falar sinceridade com você, sabe? Tipo, nossa, ele tá com 15 anos, ele não quer usar, ele tá com vergonha na escola, ou ele quer aprender Libras, ele tá, sei lá, num grupo de pessoas, né, da comunidade surda que acha que é melhor ele não usar. Escuta, sabe? E sem julgamento, tá? Traga as informações científicas. Ah, se ele parar de usar, vai acontecer isso, veja bem, se é assim, se é assim. Mas se mesmo assim for algo que a família acredita que é bom, mantenha, tá? Então escutem também. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu agradeço, né, vocês que assistiram até aqui. Se vocês tiverem perguntas, sugestões de vídeos, algum tema, alguma questão que não ficou clara, que vocês acham que precisa ser melhor abordada, ou algo que vocês têm uma informação a mais para trazer, uma referência, né, uma literatura, um relato de experiência, deixa aqui, é muito legal essa troca, tá? Então, às vezes, só, tipo, é o meu vídeo aqui falando tal, então só eu tenho que falar. Não, fala também, coloca aqui também, sabe? Já tem mais de 60 vídeos aqui no canal. Tem vídeo onde eu concordei com gente, tem vídeo onde eu discordei de gente, sabe? Onde a pessoa discordou totalmente de mim. Ok, é para isso, tá? A gente está aqui nessa rede social e conversando sobre isso para isso. Tira suas dúvidas, pede sugestão de vídeo. E aí, para os fonoaudiólogos, tá? Que realmente quiserem ou precisarem de um direcionamento mais específico em algum caso, tanto no sentido de exames, né, para o fonoaudiólogo que está no diagnóstico, ou o fonoaudiólogo da terapia que quer entender melhor, ler melhor os exames, ou mesmo na terapia, nossa, eu tô com uma criança assim que não desenvolve, poxa, o que eu faço? Fala comigo, tá? Então, discussão de casos, uma teoria mais aprofundada, fala assim, nossa, gostei da aula, mas eu queria mais referências, né? Tipo, aqui eu trouxe acho que 1 ou 2 artigos, depois quem quiser me procura, tá? Lá no Instagram, que eu mando esses artigos. Mas, como eu falei aqui, eu queria uma aula mais geral, uma coisa mais assim, realmente para vocês compreenderem melhor sobre isso. Mas se vocês quiserem coisas mais específicas e aprofundadas, fala comigo lá no Instagram, manda um direct, vamos marcar uma supervisão. Outra coisa que eu acho importante falar para vocês também é caso vocês precisem, assim, né? Como eu falei, eu estou à disposição, mas vai ter mais aulas rolando por aqui. Tem alguns e-books, algumas coisas que eu estou preparando que vai ajudar bastante aí, tanto os fonoaudiólogos quanto os pais, então não deixem de acompanhar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês deixem seus comentários e suas percepções. Até a próxima!